Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Subpave. Esse podcast foi desenvolvido para os profissionais da atenção primária carioca. Nós iremos trazer temas relevantes para a discussão e para fortalecimento da nossa rede. Então, ouçam esse podcast, compartilhem, ele vai estar disponível nas plataformas Spotify e YouTube. E para sugestões e críticas, encaminhe um e-mail para falasubpave@gmail.com. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Subpave. Hoje com um tema muito importante, manicômio nunca mais. Eu sou Emanuele, sou superintendente de integração de área de planejamento da Subpave e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo loiro, comprido, estou usando um óculos claro, uma blusa branca e um colete da saúde. Hoje comigo, uma presença ilustre do nosso superintendente de saúde mental, Hugo Fagundes. Muito obrigada, Hugo, pela sua presença. Vou deixar você se apresentar e fazer sua autodescrição. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou já um jovem senhor, né, de pele branca, cabelos grisalhos, caipira do interior de São Paulo, né, usando uma camisa azul, uma calça azul. Eu uso óculos, um óculos quase imperceptível. Muito obrigada, Hugo. Bem, a gente tem por tema da nossa conversa hoje manicômio nunca mais. E aí, qual é a sua importância dessa temática para o Brasil, sobretudo para o município do Rio de Janeiro? Talvez seja uma das experiências mais trágicas, a ideia de confinar pessoas. Veja, deixa eu só contar uma história. Eu gosto de contar a história. O Rio de Janeiro tem um primeiro manicômio da América Latina. Quando o Dom Pedro II foi elevado à maioridade, o primeiro ato que ele assinou foi da construção do Hospício Nacional de Alienados lá na Praia Vermelha. A ideia era o seguinte: pegar os loucos que ficavam nos porões da Santa Casa, que era um horror, e criar um espaço para eles, um espaço de tratamento interessante, tal como Philippe Pinel, o François Queyrol, lá na Revolução Francesa, pensavam. Eles inventaram a ideia da doença mental, né? A loucura descrita como doença. Então, um pouco aquela lógica de Claude Bernard, né? Assim, isolar para conhecer, conhecer para tratar. A ideia de ter um espaço de tratamento que eles descreviam. Eu li Esquirol no original. Parece um spa a descrição deles, mas eles construíram pequenas lojas de horrores. Então, na experiência do Rio de Janeiro, o primeiro hospício foi para qualificar a vida dos loucos na Praia Vermelha. Só que essa qualificação representou uma série de décadas e décadas de sofrimento. E a construção de estruturas cada vez maiores. A Juliano Moreira com a ideia da praxiterapia, mas antes da Juliano Moreira, quando ficou inviável o espaço dos loucos em Botafogo, eles foram transferidos para 2 colônias na Ilha do Governador, que depois foram desalojadas para fazer a base aérea do Galeão. As mulheres foram para o Engenho de Dentro, e se construiu todo um arcabouço de estruturas que era insuficiente para colocar tanta gente vulnerável, desvalida, dentro, porque a assistência psiquiátrica era sobretudo a internação, e não cabia mais essas estruturas. Então, nos anos 60, né, a ditadura militar resolve promover um programa de incentivos fiscais para se montar hospitais psiquiátricos privados. É bastante interessante isso, que é uma marca do capitalismo brasileiro, né? Sim. O capital é do governo. Ele monta aquilo com o capital do governo e vende serviço para o governo. Enfim, risco zero, né? Então, se criou uma estrutura imensa de abandono de pessoas. A experiência do manicômio é essencialmente acordar, ter a hora para tomar
café, tem hora para tomar remédio, tem hora para tomar banho, tem hora para almoçar, tem a hora para tomar café, tem hora para jantar, tem hora para tomar remédio, e o resto do tempo para nada. Um vazio de relações, uma experiência de isolamento social, de práticas clínicas questionáveis, né? Isso que a gente conseguiu, ao longo desse tempo, desmontar. A ideia do nunca mais é fundamentalmente por conta disso. E qual a importância, assim, da reforma psiquiátrica para o modelo de cuidado de saúde mental? Eu acho que o Brasil conseguiu, dentro das Américas, sair na frente. Né? O modelo que a gente seguiu, né, o modelo mais importante, é o modelo italiano, da reforma psiquiátrica italiana, de Franco Basaglia. Eles avançaram muito na ideia de abrir o manicômio, deixar a cidade entrar e colocar os loucos convivendo na rua. Essa experiência e outras tantas experiências europeias ajudaram no Brasil a se construir uma série de iniciativas interessantes em São Paulo, em Santos, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. E a gente pôde, aos poucos, ir. Primeiro, cortando a fonte de financiamento desses hospitais privados do SUS. Só um detalhe, mano. O terceiro item de gasto hospitalar na cidade era com hospício. Quer dizer, o primeiro era de afecções cardiovasculares, doenças cardiovasculares, o segundo era maternidade, o terceiro era hospital psiquiátrico. Então, representava um custo importante, né? Sim. Quando você fala assim, né, o passo que a gente avançou, né, o passo que a gente deu, você participou? Sim, tem histórias aí. A gente tinha uma dificuldade de poder descrever quem eram essas pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos. Os grandes hospícios eram federais, Pinel, o Pedro II, que era o engenheiro de dentro, a Juliano Moreira. Era um instrutor. A Juliano Moreira ainda tinha uma leitura de quem eram as pessoas que estavam lá dentro. Mas, só lembrando que, quando se fazia internação, gerava-se, no início era uma GIH, depois uma AIH, que durava 30 dias. Depois ela era sucedida por uma outra IH de continuidade, que era 45 dias, que poderia ficar mais 45 dias, e depois uma nova IH. Você não conseguia fazer o rastreio dessa pessoa, você não sabia quando ela entrou. Porque se você só tinha informação da AIH, de 30 dias, ou de 45, ou de 90, na verdade. E ela era geralmente internada pelos seus familiares, vinha de algum outro local de atendimento? Pois é, o que era interessante. Você tinha famílias que procuravam os polos de emergência. Tinha um no PAN da rua Dona Venezuela, tinha outro no PAN Bangu, tinha o Hospital Jurandir Manfredini, na Juliano Moreira, o Hospital Pinel e o pronto-socorro psiquiátrico do Engenho de Dentro, lá no atual Nice da Silveira. Sim. Mas interessante é que a gente quis estudar essas pessoas, né? Sabíamos qual a composição que tinham, mas não tínhamos ideia da proporção. Então, vamos estudar. Resolvemos fazer um censo dos pacientes psiquiátricos, que foi um estudo transversal, foi um corte de um dia. Em um dia, que nós conseguimos reunir a lista de todos que estavam internados, colocamos um exército de residentes, de especializandos, de jovens. Você lembra o ano dessa corte? 96, desculpa. Maio de 96. Escolhemos um dia, foi um dia de maio, que podia ter sido um dia de dezembro, que podia qualquer outro dia. Foi aleatório. Tá, estamos prontos, então amanhã, vamos. Os carros, levando todo mundo, eram 13 hospitais psiquiátricos privados, mais um hospital, enfermaria psiquiátrica no Hospital do Corpo de Bombeiros, mais o Roberto Medeiros, que ainda existe, que é ligado ao sistema penitenciário, e Pinel, Instituto de Psiquiatria da FRJ, o Engenho de Dentro,
nós levantamos, assim, naquele dia, né, foram 3.360 pessoas. Estou errando por um palmo, mas essas pessoas que estavam internadas naquele dia. E nós passamos 90 dias pesquisando prontuário, entrevistando familiares, entrevistando profissionais e entrevistando o próprio paciente. Esse estudo permitiu que a gente pudesse apontar que, na grande maioria dos casos, a pessoa que saía de alta tinha como continuidade do seu tratamento uma nova ida à emergência psiquiátrica para ter uma nova internação. Isso muitas vezes acontecia no mesmo dia que a pessoa saía de alta, a família levava para uma emergência psiquiátrica, já conseguia uma internação, ou voltava para o mesmo hospital ou ia para outro. Porque você não tinha controle. E não conseguia construir uma porta de saída, né? Exatamente. A proposta, acho que majoritariamente das famílias, é que seria muito ruim para essa pessoa ficar na rua, porque elas iam estar sofrendo violências, enfim. Então vamos colocar num lugar para elas sofrerem violência só ali, né? Por quê? Sim. Absolutamente pavoroso. Sim. E é interessante porque a gente também pode perceber que as pessoas que iam aos ambulatórios de psiquiatria dos PANs, naquele momento os PANs do INAMPS, né, constituíam um outro perfil. Se de um lado você tinha uma estrutura hospitalocentrada, né, com uma porta, uma revolving door, uma porta giratória, enfim, que é entrada, você tinha o mesmo nos ambulatórios que as pessoas que iam buscar receita. E os que saíam da hospitalização iam muito pouco procurar essa consulta no PAN. Né? Ou se conseguiam, ou se procuravam, tinha uma enorme dificuldade de conseguir. O Brasil sempre teve um pouco aquilo que o sociólogo Gessé Souza chama de má-fé institucional. Não? Vai lá que você vai ser atendido, mas lá vai encontrar uma barreira de acesso imensa, uma má vontade, enfim. Então, na verdade, essa clientela vivia em torno da lógica da internação. Tem um contexto histórico também, né? De preconceito, de falta de manejo, tanto dos familiares quanto dos próprios profissionais, né? Identificar sobre a condição da pessoa. Os interesses. Porque você tinha, de um lado, uma associação dos familiares dos doentes mentais, a FDM. Eles faziam congressos, eles tinham assento no Conselho Municipal de Saúde, era uma força muito pesada, com ônibus, fazer evento cheio de ônibus, levando as famílias, assim, um movimento pesado contra a reforma psiquiátrica, bancado pelos donos dos hospitais privados. Sim. E, por outro lado, você tinha profissionais, por exemplo, tinha hospitais que, na internação, os serviços profissionais estavam desvinculados dos serviços hospitalares e do SADT. Então, a IH, a conta hospitalar, vinha a internação, alguns exames, alguma coisa, mas o pagamento do pessoal era separado, porque o INAMPS pagava direto para a pessoa, para o CPF dela, na conta dela, uma coisa que ele chamava de código 7. Pois bem, a gente tinha médicos, servidores federais, psiquiatras, na porta de entrada, que atendiam, davam a IH, mandavam para ele mesmo receber, né, um cuidado dentro do hospital psiquiátrico. Então, era uma equação difícil de mexer. Sim. E quando que efetivamente a reforma conseguiu trazer de volta à sociedade as pessoas que estavam nos manicômios, e quando que a gente pode dizer que não existe mais essa prática manicomial aqui no Rio de Janeiro, principalmente? Tomara que a gente consiga dizer isso aqui. Mas não, primeiro, na experiência do Brasil, né, nós tivemos duas experiências pioneiras. Uma experiência no governo Montoro, em São Paulo, né, no governo do Estado,
monta numa casa próximo da Avenida Paulista o primeiro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. O nome veio da Revolução Nicaragüense. Eram serviços na Nicarágua que não tinham nada a ver com saúde mental, enfim, eram serviços sociais. Mas se montou esse serviço e, de fato, conseguiu-se perceber que era possível fazer uma atenção diária mais intensiva para pessoas muito graves, convivendo com as suas famílias na sociedade, e as famílias também, de alguma maneira, se sentindo seguras, acompanhando. No ato seguinte, a Thelma de Souza, né, e o Davi Capistrano, era uma dupla interessante na Prefeitura de Santos. O Davi era o secretário de Saúde e a Thelma prefeita, e eles optaram por fazer uma intervenção no hospital privado, numa casa de saúde Anchieta, e transformá-la numa estrutura de acompanhamento, e dali eles foram separando as enfermarias por áreas da cidade e construindo o que eles chamavam de núcleos de atenção psicossocial, os NAPs. Em vez de CAPs, eram NAPs, que já funcionavam 24 horas, 7 dias na semana. Eles foram desmontando o hospital aos pedaços e distribuindo pela cidade. Essas eram duas experiências pioneiras muito fortes que nos levaram, quando a gente fez o censo, a gente pôde perceber que o maior número de pessoas internadas era da P33. Mas não é porque Madureira tem mais maluco do que o resto da cidade. Madureira tem mais gente. Naquele momento era proporcional, né? Era proporcional, era o desenho demográfico da cidade, era o que a gente encontrava dentro dos hospitais. Então, nós resolvemos montar o primeiro CAPS, que é o CAPS Rubens Correia, lá em Irajá. O Rubens Correia, para quem não lembra, era um ator sensacional, que passou anos representando um monólogo sobre o Antonin Artaud. Aliás, um monólogo incrível. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que a gente precisa de um podcast só para falar sobre os nomes dos CAPS aqui do município. Assim, é cada história maravilhosa que acho que todo mundo precisa conhecer. Mas o Rubens, quando ele levava multidões tanto para dentro dos hospitais psiquiátricos como para os teatros, ele foi uma pessoa muito importante em conseguir conquistar corações e mentes pela ideia de que era preciso superar os hospitais psiquiátricos. Então, isso permitiu que a gente construísse. Tem uma história muito curiosa, né, que o professor Valmir Peçanha me contou, que talvez seja curiosa, é muito da história da Secretaria de Saúde. Mas, enfim, na Secretaria de Saúde, o doutor Felipe Cardoso era uma pessoa que era um assessor especial do secretário Gazola e que cuidava dos recursos, enfim. Quando o censo ficou pronto, né, e já tínhamos o Rubens Correia, nós fizemos um número de uma revista, né, Saúde em Dados, né, como assim, falando, uma revista temática. Né, e calhou de distribuirmos a revista, e o doutor Felipe Cardoso precisou acompanhar uma pessoa durante uma noite toda numa internação. Ele foi procurar alguma coisa para ler e pegou a revista. Estava no carro dele. E aí conta a história que no dia seguinte ele foi procurar o Gazola e dizer: mas Gazola, mas isso é muito sério. O que os meninos estão propondo é uma coisa muito legal. Vamos fazer. Enfim, e aí convenceu de implantar o CAPS. Por um processo absolutamente... Confesso que eu estou curiosa. A gente tem acesso a esse censo de 93? Temos publicado? Tem publicações muito antigas e muito, eu diria assim, muito frágeis, porque assim, foram várias pessoas que publicaram, né? Então, foram vários recortes de leitura. Publicação, mas acho que é interessante para a história, né? Sim, foi o primeiro que a gente sabe no Brasil. Depois disso, São Paulo fez a mesma coisa, o censo de Paracambi foi uma coisa, mas vem dessa metodologia que a gente criou. E aí, então, a implantação do CAPS da 33 deu início
podemos chamar da reforma? Sim. A gente começa a construir serviços que eram serviços para cuidar em atenção diária, né, das pessoas ali, dos maluquinhos do bairro, das famílias que precisavam de suporte, porque aí não era só uma consulta, passava o dia lá, então tinha alimentação, tinha um suporte, mas funcionava em horário comercial, né, de segunda a sexta. E veja, a gente custou um pouco para entender algumas coisas. Primeiro que o inverso do manicômio não é o CAPS, mas é a cidade. Então a gente precisava construir uma lógica na cidade. E não tinha sentido levar eventos da cidade para dentro do hospital psiquiátrico. Vamos passar um filme, discutir, enfim, não tem muito sentido. Quer dizer, é bacana, tal, mas é bacana sobretudo para que a cidade vá dentro do hospital assistir, enfim, mas é muito frágil como proposta. Então a gente precisava trabalhar de forma mais pesada, mais intensiva na saída disso. E o segundo é que o CAPS ele é um lugar de tratamento e de atenção à crise. Então ele não é o lugar da convivência. Tem uma convivência, mas na essência esse lugar são os centros de convivência. E aí começamos a construir esses dispositivos que agora, no mês passado, o Ministério da Saúde finalmente editou uma portaria, incluindo no SUS esse dispositivo, que é potentíssimo, porque ele é um dispositivo de promoção de saúde, não só para os usuários de saúde mental, as pessoas com transtornos, enfim, até porque, vamos combinar, um quarto, ou quem sabe até mais, um terço das pessoas que procuram atenção primária vem com sofrimento psíquico associado, que leva ao adoecimento, leva a consequências físicas, leva a experiências. Né? E aí se falando também sobre o diagnóstico do território, né? Os determinantes de saúde que ali estão. E aí a gente consegue perceber que a maioria das pessoas que procuram a nossa unidade, né, ou a maioria não, né, como você coloca aí, um terço, geralmente tem algum sofrimento. E aí muito ligado aos modos de vida e onde está inserida essa população, né? Então acho que é importante o profissional entender sobre esse cuidado centrado na pessoa para que a gente consiga desenvolver uma saúde de qualidade. Exatamente. E a gente começou a construir uma rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, é um conceito, né? Não é só o serviço do CAPS, com a ideia de que a gente cuida de pessoas, a gente não cuida de loucos, a gente não cuida de drogados, a gente não existe dependência química. Dependência química, então, eu fico arrepiado com esse tema, porque é a minha ideia do super-homem, assim, ele fica perto da criptonita, então ele perde a força, então é a droga que tem o poder. Gente, sinceramente, sou eu que busco alguma coisa para lidar com o mal-estar da minha existência. Então temos que lidar com o mal-estar que nos habita, temos que construir formas de entender qual é esse sofrimento para que a gente possa ajudar em alguma maneira, né? Então, já que a gente entrou aí na rede de atenção psicossocial, né, a gente tem como dispositivos CAPS e outros dispositivos ou substitutivos ou complementares, né, para consolidar esse modelo antimanicomial. O que a gente tem no nosso território em relação à rede de atenção à saúde e atenção psicossocial? Então, hoje nós temos uma rede potente. Nós temos no município 40 CAPs, sendo 38 municipais. Né? Um deles é universitário, da UERJ, e o outro é universitário infanto-juvenil do IPUB, lá da UFRJ. E nós temos um universo de serviços bastante interessantes e bastante diversificados. Mas, veja, tem um passo anterior a isso que é importante de dizer. Um número considerável de pessoas que ficaram internadas em um longo período da vida perderam as conexões sociais, os amigos, as famílias, os dentes, a juventude, né? Enfim. Essas pessoas extremamente frágeis, elas
precisava de um suporte. Então, a gente começou a construir os serviços residenciais terapêuticos, que também a política de saúde mental incorporou, enfim. E em 2001, a gente teve, de fato, a grande conquista da Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que com 11 anos sendo discutido no Congresso Nacional, uma resistência enorme e tal. Em 2002, nós conseguimos, gestão do César Maia, do Ronaldo César Coelho, como secretário de Saúde, uma lei municipal que a gente redirecionava o que a gente gastava por mês para internação psiquiátrica para o usuário diretamente. Então, é um salário mínimo para aqueles que iam para a residência, os serviços residenciais terapêuticos, e 2 salários mínimos para aqueles que voltavam para a família. Então, muitas famílias pobres, o seu familiar voltava para casa trazendo dinheiro, trazendo um recurso. E nós temos, hoje, ainda... sim, a lei foi desenhada em 2002, votada, um projeto de lei do Executivo, né, que o Legislativo todo foi por unanimidade, passou por unanimidade, foi muito interessante. E a gente montou trabalhou muito para implementar. A partir daí, nós conseguimos ter muita segurança em relação às famílias, dizendo, olha, pode levar o seu familiar que vocês não vão ser abandonados. E foi isso que a gente construiu. Hoje o Rio tem 98 residências terapêuticas. E é o maior do Brasil. São Paulo, que é uma cidade maior, tem uma rede de saúde maior e tal, tem 63. Salvo se nos últimos, 4, 5 meses teve um salto exponencial, mas era isso. Muito capilarizado, né? Muito. Aqui no município. E aí a gente já até comentou um pouco sobre o papel da atenção primária no acolhimento, atendimento às pessoas com algum sofrimento mental. Mas como a gente pode reforçar esse papel, né? Hugo, você tem uma experiência de coordenador de atenção primária, né? De uma área de planejamento. Então, assim, qual foi a sua experiência com isso e o quanto a gente ainda pode reforçar os profissionais que estão chegando, os profissionais que estão se renovando, né, na nossa rede. Temos muitas unidades, muitas residências terapêuticas. Cada residência terapêutica, penso eu, tem a sua equipe ali, né, de saúde da família que faz o atendimento na residência terapêutica. Eu mesma já tive a experiência de trabalhar em uma unidade que tinha algumas residências terapêuticas e a gente, enfim, prestava esse cuidado como toda residência dentro do nosso território adscrito, né? O que a gente pode deixar como reforço para a atenção primária? Todos cadastrados, todos sendo acompanhados. Eu queria fazer um recorte, fugindo um pouquinho do que você está me propondo, mas assim, na minha experiência, eu fiquei 5 anos na P31, né, como coordenador de área. Eu identifiquei algumas fragilidades, eu vou dizer. A gente conseguiu, com uma articulação muito boa com o Leandro Abal, que era uma figuraça, enfim, né, era da nossa equipe lá, e a gente conseguiu uma autorização para ocupar algumas salas do IASERJ da Penha para colocar a saúde da família. E a BAL, muito sagaz, e a gente bancando ali, assim, Denise Pereira, enfim, uma equipe grande, todo mundo chegando junto, a gente foi ampliando o espaço e foi espremendo o IASERJ num espaço pequeno. Até que a gente, quando teve aquele episódio da invasão do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, enfim, a gente tinha uma estrutura montada com 14 equipes de saúde da família, né, que foi a clínica Felipe Cardoso. O prefeito não acreditava, ele tinha uma bola numa marca do pênalti, toda a imprensa naquele momento olhando ali. Não, assim, para 2010, né? 2010. Sensacional. E aí a gente descobriu o seguinte:
Eu tinha filho pequeno e ficava pensando assim, pô, mas tem que ter um espaçozinho para as crianças poderem brincar na hora. Então tinha um prisma central. Falei, vamos montar um parquinho aqui, vamos. O que aconteceu? Várias crianças iam para a clínica no final do dia, sair da escola, iam para a clínica para brincar. E aí era um problema para fechar a clínica à noite, porque as crianças não Já queriam estavam sair, lá, né? ficavam ali. A gente entendeu que precisava montar uma estrutura, porque não são só os CAPs. Para além dos CAPs, a gente precisa ter uma estrutura de apoio, de suporte para as pessoas cujo sofrimento não é assim tão intenso. Né? E mais, vou te dar um outro exemplo clínico. Né? Uma professora da rede municipal que tem 1000 dificuldades para sair de casa, porque ela tem um ritual imenso para poder sair de casa, e ela tem algumas coisas que ela precisa mentalmente contar, e ela se distrai, perde a conta, então ela precisa fazer de novo num número maior, e num coisa, enfim. E a vida dela é extremamente difícil, porque ela perde os horários, ela está assim, 1000 problemas de falta, enfim, por mais que a Secretaria de Educação tenha uma boa e generosa capacidade de acolhê-la, mas era muito difícil. Né? Bem, ela vai para um CAPS, ela vê a população do CAPS, ela fica horrorizada. Porque, não, isso não é meu lugar. Essas pessoas aqui são muito mais graves que eu. Né? Eu não estou nesse lugar. Aí ela vai para a equipe de saúde da família. O enfermeiro e o médico ficam horrorizados. Assim, eu não sei lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso? Enfim, é necessário construir um outro lugar. E esse outro lugar não é um ambulatório de psiquiatria no sentido tradicional. A ideia é tentar pensar alguma coisa que dialogue com o território, que dialogue com a equipe de atenção primária, mas que efetivamente abra um espaço para o cuidado. Né? Então, a gente depois pode conversar melhor sobre os deambulatórios. Mas Sim. A ideia do deambulatório, só para contar... Assim, era uma próxima pergunta. Eu ia te perguntar quais experiências exitosas e eu ia dar o exemplo do deambulatório. O deambulatório, só uma coisa, foi uma brincadeira de um psiquiatra português que veio para o Brasil, a gente levou para ver os serviços e tal, e quando viu os ambulatórios, ele falou assim, é engraçado, vocês fazem um ambulatório que não deambula, é um bundatório, é algo que o sujeito não caminha pelos locais, não conhece onde as pessoas vivem, isso não tem como dar certo. Né? E estava coberto de razão. Coberto de razão porque você tem um sujeito, um especialista, desconectado da equipe da atenção primária, que conhece onde a pessoa vive, as condições, conhece a família, conhece o histórico do sofrimento dessa pessoa. Não, ele vem e vai ali prescrever medicamentos e coisa em série, absolutamente mecânica e iatrogênica, inclusive. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, com a prescrição desenfreada de psicoativos, medicamentos psicoativos. Isso, inclusive, com os médicos de família. Tá? Que também tem uma mãozinha nervosa para sair prescrevendo, né, sem antes entender com calma do que nós Qual estamos falando. é a necessidade, né? Então, esse caminho de você ter os CAPs se decompondo numa rede capilarizada de serviços no território, muito articulado com a atenção primária, e um dos problemas que a gente tinha era o fato de não estar junto da atenção primária e das áreas assim no planejamento, no dia a dia. Não, que isso, de alguma maneira, Sim, impactava. Né? Então, a gente entende que esse é o desenho mais importante da RAPS. De um lado, a RAPS se comunica com a rede de urgência e emergência. A gente tem vários serviços que a gente tem no SER, Barra, por exemplo. Um serviço com uma equipe multiprofissional, 7 dias na semana, 24 horas, para lidar com as situações de crise. As situações de crise dali são 6 leitos. Para onde eles vão? Os leitos dos CAPs 3, porque a gente tem
180 leitos de CAPS, que um serviço que funciona 24 horas e tem uma lógica local. Então é muito diferente o sujeito entrar em crise, ser atendido numa emergência psiquiátrica e ser acolhido, pessoa do Alemão, e é acolhido no CAPS no seu território. João Ferreira. E aí o cachorro pode visitar, a família está lá, ele pode, assim, tá ali no final do dia, estão ali, no começo da noite e tal, bora comer um sanduíche enfim, vai Tem uma identidade, um pertencimento que colabora com a recuperação do usuário, né? Os técnicos de enfermagem, os profissionais, os agentes territoriais de cuidado, que são os nossos ACS dos casos, eles conhecem o território, conhecem as pessoas, conhecem a história dessas pessoas. Então, é outra lógica de cuidado. Você de novo aqui. O que aconteceu? O que foi dessa vez? Enfim, é um outro caminho. Esses acolhimentos são curtos, são muito mais eficientes, criam possibilidades da pessoa poder, de fato, interagir com a família, sendo uma pessoa frágil, sendo uma pessoa com baixa capacidade de lidar com a frustração. São uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de compreender algumas regras, né, os contratos sociais, né? E garante ali a liberdade desse cuidado também do usuário, né? Sem exclusão da sociedade, pelo contrário, né? Com o objetivo de reinserção e adaptação e com o território presente. Isso, a necessidade do reforço ali das unidades de atenção primária também, entender outras questões clínicas, inclusive, dos usuários, para que eles possam colaborar em alguma medida com a sua saúde, né, com a sua qualidade de vida, em relação à promoção ou o que tiver de ofertar de serviço, da nossa carteira de serviços. Com certeza. A gente está conseguindo, por exemplo, esse ano a meta é concluir o tratamento dentário com prótese, com fornecimento de prótese, para todos os 568 pacientes que estão nas residências terapêuticas. Veja, é absurdo as pessoas viverem anos, né, assim, sem um cuidado. Né, para além da saúde bucal, é uma dignidade, né? Dignidade, assim, restitui um pouco a imagem corporal. Sim, e de certa maneira, só para dizer isso, em parte, essa realidade é produzida também por nós, profissionais de saúde mental, que ainda temos dificuldade de sair do manicômio que nos habita, que é isso que eu queria entrar. O manicômio já não é mais o espaço das paredes e dos locais, esses espaços estão sendo ressignificados, a cidade está se apropriando, é interessante. Mas o manicômio são as relações. Quando a gente estigmatiza a relação com o outro, quando a gente não compreende a vulnerabilidade, quando a gente não aceita a diversidade, quando a gente quer impor limites e acompanhamento. Volta e meia. Preconceito, né? Preconceito. Volta e meia a gente lida com situações, por exemplo, de pessoas que, em desespero, produzem lesões autoprovocadas. Né? A gente nem sempre pode dizer que essas lesões são uma tentativa de acabar com a própria vida, mas mas é muito frequente isso. E a gente sempre bate no pé que assim, que é importante falar sobre isso. Que as pessoas falam assim, não vou nem tocar nesse assunto, porque esse assunto, nossa, enfim. Ao contrário, a pessoa está sofrendo que é próximo. Assim, Deus, o que houve com você? Né? Assim, você está sofrendo pra caramba. Eu sei lá, eu não percebi. Né? E a gente percebe que o público adolescente é um público muito frequente, né? E é um público que tende a esconder, né? Talvez seja uma oportunidade de dizer que o advento internet, rede social, né? Muito que se discutiu há pouco sobre a adultização das crianças nesse ambiente pode colaborar com a saúde mental,
né? E reverberar nesses tipos de comportamento. E a gente precisa, digo, o profissional de saúde, né? Tá preparado para acolher, entender e manejar. E a sociedade a proteger, também acolher, entender e enxergar, né, que está próximo desse adolescente, ou enfim, de quem for a pessoa precisar desse cuidado, dessa atenção. Certamente. Mas tem um ponto, Manu, que é fundamental. Quem está próximo precisa acolher. Você precisa acolher seus amigos, as amigas, sim, pessoas da sua família, pessoas próximas, que você puder, né, assim, se proponha a uma oferta de escuta, mas olha só, escutar não é pregar coisas sobre a Nem a fazer vida. julgamento de valor, né? Julgamento de valor e, sim, veja, religião é religião, Sim. certo? É outra história. Cuidado interpessoal, a relação intersubjetiva é de outra ordem, que não tem que passar por aí. Quando você se aproxima de alguém que está sofrendo, escute, ponha essa pessoa para falar e ofereça apoio. E mesmo que ela esteja falando de situações que você considera barbaridade, mas pergunte mais, escute mais, a sua presença ali vai permitir que a pessoa esvazie um pouco esses sentimentos e, de alguma maneira, se abre a possibilidade até de endereçar para um cuidado mais especializado. Sim. Na atenção primária, na rede de atenção psicossocial, onde for. Mas é um momento que essa abordagem precisa ser cuidadosa. Cuidadosa nesse sentido, porque se chegar com assim, receitas para a vida do outro, aí então não faz sentido, né? Bem, caminhando para o final, não poderia deixar de dizer, né, que a história da reforma psiquiátrica é importante, é recente, é necessária, é um privilégio muito grande ouvir você falar, né? Então, muito obrigada por isso. E essa história também, em alguma medida, está exposta em alguns locais da cidade, né? No Nise da Silveira, no Museu Bispo do Rosário. Pode falar um pouquinho sobre o que a gente tem e que é necessário e aberto à visitação para que todos possam conhecer, tanto os profissionais quanto pessoas da sociedade, né? Com certeza. Nós temos um legado de memória desse processo todo. Então, na Juliano Moreira também, mas muito mais no Engenho de Dentro, para onde foram, inclusive, os prontuários que eram do hospício da Praia Vermelha. A gente tem prontuários de pessoas escravizadas, a gente tem histórias absurdas, a gente tem o registro da passagem pelos manicômios de pessoas do tamanho de um Lima Barreto. Enfim, então a gente tem um acervo histórico extremamente potente e importante para a cultura brasileira, para a história das instituições do Brasil, para a história dos dispositivos de saúde no Brasil. Isso é uma coisa importante. E dentro desse legado, a gente tem duas experiências que são absolutamente incríveis. Uma, a doutora Nise da Silveira, que é uma mulher interessante. É interessante essas figuras, né? Enfim, a Nise da Silveira, uma alagoana que vem para o Rio de Janeiro, a única mulher da turma dela que vem trabalhar no Rio de Janeiro e que, de certa maneira, sofre também por ser mulher, por ser nordestina, e ela é denunciada por uma profissional lá do Hospício Nacional de Alienados, que ela tinha livros subversivos no quarto dela, e ela é presa. Ela é uma das personagens do Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Ela fica um tempo na Ilha Grande, presa. Quando ela retorna estigmatizada. E a colocam para cuidar dos sem rumos, que são as pessoas que, de alguma maneira, não havia mais interesse em cuidar. E ela se dispõe, ela começa a perceber a produção, começa a trabalhar com arte, começa a perceber a produção e começa a perceber que a relação do dia a dia vai organizando a vida delas. Interessante que, por exemplo, tem alguns pacientes que são incríveis. Lá. Um deles é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, não o técnico de futebol,
né? Que aliás nem sempre tem muito sucesso, mas esse Fernando Diniz era um rapaz esquizofrênico, muito desorganizado, mas uma capacidade assim incrível, um artista fabuloso. Ela começou a perceber algo parecido na produção dele. Então ela começa a fazer um registro como se fosse um prontuário. Então é uma série. E uma das séries do Fernando Diniz é a série que ela chama de A Japonesa. E que é uma bagunça que tem sempre dois riscos, assim, enfim, e aos poucos aquilo vai tomando forma de gente. E no final era uma técnica de enfermagem, né, que usava dois coisinhos que prendiam o cabelo. Então, ele expressava a relação com ela. Então, dessa maneira. O espaço, o trabalho do Museu de Imagens Inconscientes, que ela produziu, tem milhares de obras, de alguns figuras que são artistas incríveis, e está sempre disponível lá no Engenho de Dentro, e ele é um espaço, e também tem um espaço contando a história da doutora Anise e como é que ela chegou a isso. E na Juliano Moreira, nós temos o carro-chefe, a história de um sergipano que, sim, foi pego nas ruas do Rio, em crise. Conta-se que, assim, no momento da internação dele, ele estava batendo na porta da Candelária, dizendo, abra a porta porque Jesus Cristo está aqui, enfim, né? Essa é a minha casa, eu quero entrar, enfim. Ele passou 44, 45 anos na Juliano Moreira. E ele, no processo da vida dele, quando ele teve um encontro com o anjo que deu a ele uma tarefa, ele se comprometeu a fazer um inventário de toda a produção dos homens para Deus. No dia do juízo final, ele ia mostrar tudo que os homens inventaram, todos os engenhos, tudo que era de importante da cultura dos homens para Deus. Então, a tarefa deles era representar tudo isso. Como ele não tinha material, assim, ele desfiava a roupa do uniforme e bordava nos lençóis, usava estruturas como os cobertores, enfim. E aí vai procurando lixos, vai construindo com lixo uma série de assemblagens, estruturas que demonstravam o que os homens faziam, enfim. Essa é uma obra poderosíssima, porque é belíssima a capacidade de reprodução disso, e é belíssima a perspectiva de se entender um pouco o que é o processo mental da psicose, da desfragmentação do sujeito, do sujeito tentando se reconstruir no delírio, ele tenta se reconstruir como sujeito. É muito bonito, é de fato encantador, além de ser esteticamente incrível. É belíssimo. Incrível. Já foi exposta em vários locais, né? Sim, isso já foi para Bienal dos 500 anos em Nova York, já foi no Museu Guggenheim, já foi na Bienal de Veneza, várias bienais de São Paulo, enfim, a obra do Bispo, no meio artístico, ela é super valorizada, enfim. E quem quiser conhecer, ir ao Museu Bispo do Rosário, né? Logo na entrada da antiga colônia Juliano Moreira. É fácil colocar em qualquer desses aplicativos de localização, vai te levar fácil lá. Hugo, muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco mais sobre a reforma, sobre a RAPS, sobre esse cuidado, né? Então, muito obrigada a todos que ficaram aqui escutando até o final. Até o próximo episódio. Obrigado, Manu, pelo convite, super generoso. Espero que, assim, isso de alguma maneira chame a atenção de vocês para conhecer um pouco essa história toda, né, que acho que a gente tem no Rio, algo muito precioso, que é importante que todo carioca conheça.
Obrigada. brasileiro também.